estamos começando o programa 9 na área. Nesta segunda-feira, onde o Botafogo tropeça em casa, fica no empate de 1-1 e teve que ver ontem o Lajeadense ganhar do Londrina. A situação do Botafogo é bastante complicada na tabela de classificação. O Comercial quebrou um jejum de 6 jogos sem fazer gol. Ganhou do São Carlos 3-1, acabou com o tabu e apresentou mais uma vez um bom futebol só no segundo tempo. Clássico paulista ontem foi um vexame. Corinthians e São Paulo mostraram como não se joga futebol. Palmeiras também tropeça no Vale, empatando com o Guaratinguetá. O Santos perde para a Ponte Preta e a Portuguesa e São Paulo estão nas últimas colocações na faixa de rebaixamento. Já já no 9 na área. Vamos começar o programa saudando a volta do nosso Adalberto Valadão. Aos poucos os parceiros estão voltando. Valadão está aqui. Tudo bem, Valadão? Tudo bem, um bom dia a todos. Pedrinho, Antônio Carlos, a você, Renê, aos operadores, a rapaziada aqui da técnica. É uma enorme satisfação em voltar a esta casa, em voltar a fazer esse programa muito gostoso, muito simpático, informativo, crítico também, né? E eu confesso a você que eu senti muita falta de todos, né? Inclusive do programa. Mas houve o convite, estamos aqui e vamos tocar essa bola da melhor maneira possível. Mas é uma enorme satisfação outra vez voltar a conviver com vocês, a falar de futebol nesse canal. E realmente isso é muito gostoso e é muito prazeroso. Agora, que situação ruim está o São Paulo, hein, Antônio Carlos? Tudo bem comigo? Tudo bem, Renê. Tudo bem, Valadão. Eu estou super contente com o seu retorno. O Pedrinho já estava aqui com a gente, mas sempre é um prazer estar aqui com você. Oi, Guilherme. Oi, Arthur. Oi, amigos do 9 na área. Olha, o São Paulo, nós já dizíamos isso já 2 semanas atrás, é candidato fortíssimo ao rebaixamento. Se não houver uma mudança radical. Já começou, né? Caiu o diretor de departamento profissional, só não caiu o doutor Juju ainda, né? Que vai ter eleição proximamente. O doutor Juju permanece. O time também teve uma reestruturação. Olha, ontem eu fiquei sabendo, através da emissora que eu estava assistindo o jogo, que o zagueiro, como é que ele chama? O Lúcio, não joga mais no São Paulo. Chegou mesmo às vias de fato, chegou a brigar lá com o pessoal do São Paulo por causa do seu afastamento, que seria talvez temporário, talvez ele fosse colocado no banco. Ele não joga mais. Ganso também foi para o banco. Quer dizer que então o São Paulo hoje tem aquilo lá, aquilo que nós vimos ontem, e é candidatíssimo ao rebaixamento. Aliás, ontem não vimos nada, né, Pedro Segueto, nem do Santos e nem do Corinthians, né? É verdade, Renê. Um abraço a você, o telespectador do 9 na área, e a recíproca é verdadeira, estar ao lado tanto do Valadão, que está voltando com a gente aqui. Isso é muito importante para nós todos e principalmente para o torcedor do futebol de Ribeirão Preto, bem como também o Antônio Carlos. Renê, com respeito agora a esse futebol medíocre que nós estamos vendo, ontem ficou claro, insofismável. São Paulo e Corinthians tem que abrir os olhos. O Corinthians não escapou de zona de rebaixamento também, não. Os 2 times ontem foram lamentáveis. E nós fazíamos o jogo, eu ao lado do Renê, e chegou até me trazer um pouquinho de esperança na melhora do São Paulo na etapa complementar. Eu falei, quer ver, o São Paulo vai fazer um gol e vai ganhar o jogo. E aí? Pode acontecer isso. Agora, o que mais nos engrandeceu nesse final de semana, né, Renê? Eu sei que você vai falar a respeito, mas o Leão não está mais adormecido. Acordou? Espero que sim. Valadão, que coisa horrível a gente teve a oportunidade de ver ontem. 2 grandes camisas, 2 grandes times, clubes campeões mundiais. Não pode apresentar um espetáculo daquela baixeza como Corinthians e São Paulo apresentaram ontem. Olha, Renê, o campeonato nacional, esse campeonato nacional nosso aqui, pelo menos nesse primeiro turno, me surpreende pela ruindade.
Não é Corinthians, São Paulo, Santos. Eu acho que a coisa pegou em todos. Está realmente num nível muito baixo pelas camisas que nós temos, pelos clubes que nós temos em disputa. Veja você que o Náutico, o Lanterna, ele derrotou o Internacional de Porto Alegre, um cabeça do Campeonato Nacional, né? E o Dunga vem fazendo lá um bom trabalho. Eu não sei o que está sendo assim colocado em cima de clube a clube, ou se ainda há uma estrutura. Olha, vamos deixar para o retorno. Mas disse bem o Pedrinho, amanhã cai um Corinthians, cai um São Paulo, cai um Inter, cai... Porque esse campeonato brasileiro nosso, ele é muito, mas muito mesmo difícil. É um campeonato chato. Se você pegar, já falamos isso aqui em outras oportunidades, 3 clubes do campeonato inglês, 3 do espanhol, 3 do italiano, a coisa acaba. Você não vai ver lá um Náutico derrotar um Internacional de Porto Alegre como derrotou antes. A tendência é amanhã um Malásio ganhar, isso no italiano, um Milan, Barcelona e Real Madrid. Você não vai ver o último colocado do campeonato espanhol derrotar o Barcelona. Fica assim numa irregularidade o nosso campeonato, que lá não se observa isso. Né? Então, eu achei o clássico de ontem um clássico muito ruim no ponto de vista tático-técnico, uma jogada só, aquela do Pato, 3 escanteios, 2 chutes em cada gol, uma coisa que para clube grande não pode. Não pode. E outra coisa, Pacaembu cheio, público, tarde espetacular, sem chuva, sem nada. Me assustou a ruindade no clássico de ontem, René. Eu até comentava, Antônio Carlos, era o desrespeito que o São Paulo e o Santos e o Corinthians estavam tendo com o público. Eu não sei nem se houve desrespeito ou se houve ruindade mesmo. O que eu quero dizer para você, René, é assim. Eu não sei por que cargas d'água, de vez em quando dá um branco. Acho que é problema da idade, ou é aquele tal daquele alemão lá, o Alzheimer, né? Não sei. Mas de repente, eu liguei a televisão e o câmera estava mostrando exatamente o banco do Corinthians. Estava ali Alessandro, Chicão, Pato, aquele meia, estava tudo ali. Aí eu pensei, não sei por que deu aquele branco, falei, mas será que o Corinthians vai jogar com um time misto contra o São Paulo? Penso eu, né? Porque um banco desses aí tinha que estar jogando. Na minha opinião, se houve desrespeito, houve aí, na escalação. Porque a escalação do Corinthians, o Alessandro não pode ficar fora desse time. Mas o Corinthians, ele foi até que bem escalado. O problema foi o São Paulo, que não tinha opção de banco, e não levou Lúcio, não levou Luiz Fabiano, e não tinha opção de banco nenhuma. Mas o Luiz Fabiano não podia jogar, podia? Ele não podia. Ele foi afastado. Ele foi afastado. Sim, foi afastado, você tem razão. Desculpa. E o Lúcio também foi afastado. O Lúcio foi afastado e está fora. Não tinha opção de banco nenhuma o São Paulo. Ganso também não jogou. E o Ganso, outro detalhe, Pedro, o Ganso no banco e o técnico em momento algum o chamou para poder entrar na partida. Mas o Corinthians era o franco atirador. Na minha opinião, o Corinthians, pela campanha que vinha realizando, que não é das melhores, mas é superior à do São Paulo, era o franco atirador. Superior. Eu acho que o Corinthians tinha tudo e deveria, já porque, pelo retrospecto também, na última partida dos dois, o Corinthians tinha. A diferença hoje do São Paulo para o Corinthians é de 2 pontos apenas. É uma coisa terrível. Se você pegar embaixo e em cima também, a diferença é de 2, 3 pontos. Né? Você vê, o Fluminense pode demitir hoje à tarde, eu estava ouvindo ontem uma rádio do Rio de Janeiro, a Globo do Rio. Pois é, o Abel está na marca do pênalti, correto? E outra coisa, quem é o centroavante do Fluminense? Fluminense no Rio de Janeiro é o meu clube. É o glorioso Fred. Não faz mais. Parou, esqueceu o futebol dele na seleção. A coisa tá brava. E por falar em esquecer o futebol dele na seleção, esse menino Oswaldo, ontem nós comentávamos a respeito, né, René? Olha, é uma pena que o garoto está jogando ultimamente. Aliás, ele não está jogando nada. Quer dizer, depois que ele vestiu a camisa, a gloriosa camisa da seleção brasileira, e assim foram vários outros jogadores que também, no retorno para os seus clubes, caíram, nossa senhora, assustadoramente de produção. E o Oswaldo, se não se cuidar, é outro que vai para o banco. Agora, a teoria, a filosofia do técnico, o Paulo Autuori, ontem, ele foi taxativo e foi claríssimo. Ele falou, olha, eu não vou voltar para da etapa complementar no intervalo para o segundo tempo com modificações, porque eu estou satisfeito com o empate. Eu não quero perder. É verdade. As palavras do técnico do São Paulo. Que, gente, você olha o banco do Corinthians, levantou bem o Antônio Carlos.
você faz ali um outro time no banco. Aí você olha o banco do São Paulo, é um desespero de causa. Ele só tinha o Câncer, não tinha mais ninguém ali. Então eu acho que o René foi muito feliz na colocação. É um desrespeito o que fizeram São Paulo e Corinthians ontem para o torcedor, tanto do tricolor, bem como também do alvinegro. Agora, o que é um jogador diferenciado, Valadão? Juninho Pernambucano. É a segunda vitória seguida do Vasco da Gama. E o trabalho que faz o Dorival Júnior lá de forma extraordinária. Recuperou o moral, o Vasco com salários atrasados, ele pediu para a diretoria acertar, houve já um acerto com funcionários, jogadores. Né? Eu, fechando em cima do Campeonato Nacional e do Clássico de ontem, Corinthians e São Paulo, é uma posição minha, um pensamento meu, eu acho que hoje Corinthians e Atlético são os melhores times do Brasil e tem elencos. Só que um ficou engatado na Libertadores. Já deu ressaca ontem contra o Cruzeiro 4-1. Cruzeiro hoje é o líder. O outro precisa acordar, porque não tem mais Libertadores. Daqui a pouco a mãe é a seguinte: nós vamos sentar uma vaga para Libertadores na Copa, na Copa do Brasil, que vai entrar todo mundo no bolo bom e tal. Aí não vira, e aí começa, olha, vamos fugir do rebaixamento. E aí entra Corinthians, São Paulo, Santos, o Santos está com 115 milhões no cofre e está atrás do toco olhando, esperando. O Claudinei ainda é um nosso técnico. Esse time é um ótimo time, leva 3, 4 paus, não pega vaga na Libertadores, na Copa do Brasil, vai mal no Campeonato Nacional, aí sai correndo de afogadilho atrás de bagulho, atrás de jogador esperado, enche o time e não vira nada. O caso do Santos, que perdeu para a Ponte Preta, que estava na zona de rebaixamento, por 1-0, jogo que aconteceu no sábado. Também no sábado, a Portuguesa, que hoje é a lanterna da competição, perdeu de 3-2 para o Atlético Paranaense que está na zona de rebaixamento também. O grande destaque acho que foi o Náutico. Foi o Náutico. Foi o Náutico. Em termos de placar, foi o Náutico. Agora, foi a zebra, né? Que vocês levantaram aí em nome de um jogador, quer dizer... o Fred está caindo também como o Luiz Fabiano, esse aí é outro enganador. Agora, você levantou bem, nós temos hoje o Seedorf, o Juninho Pernambucano, e o grande nome hoje do futebol brasileiro está no Coritiba, que é o Alex. Ontem ele só não fez chover ontem. Você está querendo dizer que os teus parceiros da terceira idade estão também, exato, parada, né? Exato, quer dizer, então, nos preocupa isso, sabe por quê, Renê? Nos preocupa porque não está tendo aquela chegada de outros novos jogadores saindo de base. Esquece o Neymar. Quem mais? Nós vemos um Pato em campo, ontem ele entrou na obrigação de perder 3 oportunidades que um centroavante da categoria, da grana que ele ganha, ele teria que marcar pelo menos um. Quer dizer, para mim o Pato hoje seria um grande modelo. Desfilar. Aí ele tem toda a cancha para isso aí. Agora, como jogador, ontem o que ele fez em campo, 3 chances. Eu ainda comentei com você. Falei, o Pato, daqui a pouco faz o gol, vai acabar ganhando o jogo de 1-0. Ele conseguiu perder as 3 oportunidades. Então, hoje, Renê, é Juninho Pernambucano, é Seedorf, é o Alex. É o Zé Roberto. Tem o Zé Roberto do Grêmio, bem lembrado. É o Paulo Baier. Olha aí, Paulo Baier. Nós estamos lembrando de nomes... Campeonato de veteranos. Exato, de Master. É de Master. Não é verdade? Então, gente, é preocupante. O futebol brasileiro está nos preocupando. Passando aqui os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, quem quiser interfere aqui para fazer qualquer tipo de comentário. No sábado, Vasco 3, Criciúma 2, Portuguesa 2, Atlético do Paraná 3, Ponte Preta 1, Santos 0. No domingo, grande clássico, Corinthians e São Paulo 0-0, Grêmio 2, Fluminense caindo na tabela 0, Náutico 3, Internacional 0, Cruzeiro 4, Atlético 1, carimbando as faixas do Atlético, Flamengo 1, Botafogo do Rio 1, Bahia 2, Goiás 1, Coritiba, único invicto 1, Vitória 1. Olha, o que eu tenho a dizer a respeito desse clássico lá nas Alterosas é que realmente nós esperávamos isso já. A ressaca da conquista do título. Só que o Valadão foi feliz. Não pode ficar dormindo em berço esplêndido, que uma hora termina tudo. E o Corinthians também está se encaminhando para isso. Então ontem o time do Atlético foi completamente o time reserva dos reservas. Nós temos que colocar isso.
O Cruzeiro não tem time hoje no tete-a-tete, se o Atlético encarar com seriedade, Renê, não tem time de ganhar de 4, 5, 3 do Atlético, não. Então, é um jogo atípico. Eu acho que o Atlético pagou caro pela ausência dos jogadores titulares. Eu acho que foi isso. Eu acho uma sacanagem, e esse é o termo exato, é um desrespeito. O seguinte, nós vamos poupar os jogadores. Quanto ganham esses jogadores? O volume de dinheiro que isso gira. O cara tem que jogar todas as competições e, se possível, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Que isso? O Bayern de Munique, o Barcelona, o Real Madrid, o Milan, a Roma, lá fora, ganha-se um campeonato e imediatamente já dá sequência, ninguém reclama, não tem, principalmente futebol inglês. Não tem essa, vamos poupar jogadores. Então há um vício criado em cima do nosso futebol, do futebol nacional. Isso é profundamente lamentável. O cara ganha 400, 500 paus por mês, 700, treinador ganhando uma fortuna, correto? Pô, bicho, vai pra casa, dorme, repousa, sabe, faz um treinamento, uma ducha no dia seguinte, uma sauna, você tá inteiro. O cara, o que você faz, meu amigo? Eu jogo futebol, eu chuto uma bola. Coloca um cara desse para levantar tijolo, para cortar cana, para ganhar o que ganha esse tipo de operário, e não tem reclamação, sem café bom da manhã, às vezes não almoça. Né? Exato, também, né? Exato. Isso a gente fala, e fala porque é um sentimento público. Vai perguntar para a torcida do Atlético engoliu, razoável, tá o time misto, mas no íntimo, o cara ficou, sabe, muito bronqueado, bicho. Que é isso? É um desrespeito. Você não acha que o Corinthians está um pouco cansado? Eu acho que o Corinthians tem que fazer alterações e o técnico Tite não tem mais tempo para isso. É agora ou não? Por quê? Entra Pato, ele tem que mudar um esquema de jogo, porque com o Guerreiro é um pivô. O Pato é um jogador técnico qualificado para jogar em tabelas para dentro da meia-lua. Se ele colocar o Renato Augusto, ele vai ter que observar quem que ele vai tirar. O Romarinho hoje está jogando bem, está jogando muito o Romarinho. O Emerson, eu acho que deu um break. A não ser naquele último jogo que ele fez, eu acho que deu um break. Então você tem que mudar toda uma estrutura de time. Eu acho que o Tite tem que fazer isso com urgência urgentíssima. Correto? Então, contratou o Kleber. Quem é o Kleber? É melhor do que o Paulo André? Coloca o Kleber para jogar ao lado do Gil. Ele tem que fechar um time de forma diferente, na minha modesta opinião. Agora, não adianta ele querer contemporizar. E outra coisa, você segurar um jogador de 42 milhões no banco, para com isso, né? Para com isso. Os 4 primeiros colocados do Brasileiro, Cruzeiro na liderança com 18 ao lado do Internacional, Botafogo tem 17 e o Coritiba tem 17. Lá embaixo, no rebaixamento, tem Fluminense 9, São Paulo 9, Náutico 7, Portuguesa 7. 2 do Rio e 2 de São Paulo. Fluminense, São Paulo, Portuguesa e Náutico. Fluminense na zona de rebaixamento, que coisa. Nós vamos a uma mensagem dos nossos parceiros e na volta vamos continuar tocando de primeira essa bola do esporte aqui no RP9. Aí, bola Muito bem, galera amiga, estamos no Facebook também. Se você quiser entrar no nosso Facebook do programa 9 na área, mandar perguntas para o programa, a gente com o maior prazer vai responder para você. Estamos também no YouTube, onde você pode rever os programas anteriores aqui do 9 na área, www.youtube.com/9 na área. Você tem a oportunidade de rever programas que já foram apresentados, como, por exemplo, bastante concorrida, a entrevista com o presidente do Conselho do Comercial, Davi Isaac, falando dos problemas, do bafo, das dívidas, das dificuldades que ele concedeu aqui no programa. E o Botafogo Futebol Clube tropeçou. Tropeçou quando não podia tropeçar. Empatou com o J. Malucelli, que era até então e é ainda, na tabela de classificação, a equipe mais fraca da competição. E deixou o Botafogo numa situação muito
muito delicada na tabela de classificação. Você já está vendo aí momentos do jogo onde o Botafogo apenas empatou a partida, Valadão, Antônio Carlos, depois de estar ganhando de 1-0. Que coisa, hein? Olha, Renê, o detalhe é o seguinte, eu acho que o Botafogo, o que aconteceu com o time botafoguense? Tem determinadas coisas que a gente tem que colocá-las nos seus devidos lugares. Quando o Botafogo não foi muito bem, na penúltima partida, me parece, né, até que o presidente, o Assede, não gostou do comportamento da imprensa, Renê, você lembra? Isso foi lá em Lajeado. Lajeado, que o time acabou perdendo. Não, contra o J. Malucelli. J. Malucelli. Em Curitiba. Lá, exatamente. E que a imprensa... também. Que a imprensa tinha uma parcela de culpa. Eu estou dizendo isso aqui para refrescar a memória de muita gente aí. Ele disse, o presidente do Botafogo, olha, a imprensa pegou pesado durante toda a semana e o time, ao chegar lá contra o Malucelli, acabou sendo aquilo que aliás, o que não foi, acabou perdendo. Empatou. Empatou, quer dizer, não teve bem. Aí foi contra o Londrina. Recebeu Londrina, líder da tabela, Botafogo foi, ganhou, até que, com certa facilidade, que o Londrina não jogou. Aquele dia o Botafogo jogou impecavelmente. Esse é o gol do Henrique Dias, do Henrique Dias. E mostrou que ele deveria jogar, né? E acabou fazendo o gol. Aí, Renê, o que ocorreu? Ganhou, todo mundo achou que o time tinha se reencontrado dentro da competição. Mas hoje, nós sabemos, nós já comentamos isso aqui há momentos atrás, na palavra do próprio nosso companheiro Valadão, que o futebol hoje brasileiro está num nível lá embaixo, bem aquém daquilo que nós gostamos de ver. Então, não é diferente também no Campeonato Brasileiro da Série D. Não é diferente também na Copa Paulista, enfim. É um todo o futebol brasileiro hoje. Então, o Botafogo foi e acabou tropeçando dentro de casa com o time que ninguém esperava mais nada. E esse tropeço, Antônio Carlos, pode custar a classificação do Botafogo, hein? O que é uma pena, né, Renê? Porque essa foi a grande... Talvez o Botafogo teve duas grandes oportunidades, há uns anos atrás, e dessa forma, nessa ocasião, de ascender a Série C e para dali ascender a Série B, que talvez fosse a redenção do futebol do Botafogo, da equipe do Botafogo. Jogou fora, Renê. Agora, me preocupa muito uma coisa. Eu não consigo entender, ao longo de não sei quantos anos, 30 anos, mexendo, vendo, assistindo, falando sobre futebol, uma coisa eu não entendi, Renê. O primeiro tempo, até está aparecendo aí, o Botafogo jogou praticamente, foi superior ao time do J. Malucelli e até conseguiu o segundo gol, ou o primeiro gol. E buscava o segundo gol, não fez, talvez por mera falta de sorte. Agora, no segundo tempo, o que se esperava era o seguinte, um Botafogo encorpado, um Botafogo coeso, partindo para cima do J. Malucelli. Um Botafogo pretencioso. Não teve isso, Renê. E eu não sei se é um problema técnico, e eu não quero falar mal do Baitello, eu não quero falar mal de ninguém, eu queria só entender o que foi que aconteceu. Que o Botafogo parece que se propôs, no segundo tempo, a jogar no contra-ataque. Ora, um time que se propõe a jogar no contra-ataque, e estava lá... Todo recuado, o J. Malucelli jogando, alugava-se meio campo, tá certo? Jogando do meio campo para frente, e o Botafogo, em duas ou três oportunidades, conseguia um contra-ataque rápido, pelo menos com um ala, ou um jogador da direita, que eu não sei o nome dele, saiu correndo, chegava lá na linha de fundo. Ele olhava para dentro da área, da intermediária para frente, não tinha um jogador do Botafogo. Isso é uma coisa que não dá para entender. Como é que um time que se propõe, como se parece que essa era a proposta, jogar no contra-ataque e não ter 2 ou 3 elementos acompanhando a jogada? O técnico do Botafogo, Ivan Baitello, após a partida, explicou o resultado, explicou o jogo. Ele explicou? Acompanhar. Nós temos que eu falo para os atletas, você tem que sair de jogo com o sentimento que você fez o máximo dentro de campo. E eles foram felizes aos 33 de achar aquela bola e fazer. Dificilmente eles iam fazer gol na gente, mas que eles tinham um volume, mas não era muito agressivo, muito agudo.
Infelizmente fizeram. Aí é natural quando você toma o gol, há questionamento. Isso é natural, nós temos que estar preparados. Mas os atletas que entraram têm total confiança. Todas as escolhas que são feitas no Botafogo é feita por mim. E o responsável por que acontece dentro de campo de atuação sou eu que sou responsável. Isso eu posso deixar bem claro. Não transfiro ninguém, não transfiro para ninguém. Infelizmente eles foram felizes nessa bola que acabaram culminando com empate. Eu acho que seria um jogo para nós termos ganho de novo sem levar gol. Está indo aí para 3 jogos sem perder, com 2 vitórias consecutivas, mas infelizmente tomamos gol no final, que acarretou aí a situação do empate. Evan, o Leandro saiu por contusão repentinamente, estava cedo ainda. Pela experiência que ele tem no futebol, você acredita que abalou um pouco os jogadores dentro de campo, a saída dele? É difícil falar, né? Eu acho que o J. Malucelli estava com o volume mesmo com o Leandro em campo. Tá? Nós não podemos transferir e jogar a responsabilidade para quem entra ou para quem sai, cara. Isso daí não é do meu feitio. Isso desde quando eu cheguei aqui eu deixei bem claro para eles. Nós tínhamos uma proposta de jogo natural, que de repente você faz uma linha mais baixa, até pelo volume do adversário. Nós temos que dar valor para o adversário. O adversário é uma equipe de qualidade. A pontuação não fala o que é o nível do adversário. Né? Uma equipe que tem a transição, que tem qualidade, que a bola não queima no pé, que busca o jogo. E nós tínhamos uma situação que nós estávamos na frente, tivemos 2, 3 bolas para terminar em gol no contra-ataque, para fazer 2-0 para matar o jogo. Infelizmente não fizemos e eles acabaram numa inversão. Então não digo que foi a saída do Leandro, a entrada de quem quer que seja. Eu acho que foi merecimento, mérito deles, momento nosso decisivo defensivamente, não poderia ter tido um ímpeto maior, mas foi escolhas. Né? Eu acho que não cabe a nós como líder vir aqui e transferir responsabilidade. Nós tínhamos uma proposta de jogo, nós caminhávamos para mais uma vitória em casa. Infelizmente, no final, eles acabaram sendo merecedor de uma bola que acharam e fizeram empate. Evan, não falo assim nem por transferir responsabilidade, eu falo mais pela experiência que ele tem mesmo. 32 anos no futebol, passou por Corinthians, São Paulo, Grêmio, Fluminense. Não, mas por esse sentido. Estou entendendo. Que às vezes, por esse sentido, às vezes os jogadores sentiram a falta desse jogador experiente, não por quem entrou. Estou entendendo. Pode ser, é difícil falar, né? Quando acontece e o atleta não está em campo, é natural, né? O atleta tem que estar jogando, né? Há algum questionamento de algum atleta que não vinha jogando e está jogando, agora há o questionamento que ele não tem que jogar. Então o atleta tem que estar jogando. E infelizmente, é claro que o Leandro tem uma qualidade, tem um controle, chama o jogo, tem responsabilidade, mas infelizmente ele teve que sair. Nós não temos que lamentar a ausência. E tivemos aí 2, 3 situações para terminar, para fazer 2-0. E não terminamos, e tomamos o gol numa bola que estava encaixada. Né? Então é mérito do adversário que encaixou, mérito da que tem qualidade, que tem volume, que tem condição. É um time que os 3 pontos dele, o Sandro foi muito feliz até entrevista com você antes do jogo, que os 4 jogos não representou o que foi para eles. No meu ponto de vista, é o time que tem maior qualidade de transição, independente de estar na pontuação ou não, e nós tínhamos tudo para ter ganho o jogo. Infelizmente, no lance que o Gustavo pouco participou, no lance que eles fizeram a inversão e acabou nos surpreendendo, acabamos tomando o gol. Então nós temos que, essa é a situação de ter calma, é natural a torcida que vem em busca do resultado, o resultado era preponderante para nós temos que ter equilíbrio, e uma coisa que eu tenho muito é equilíbrio. Ok, 3 detalhes da entrevista. Antes, eu gostaria que, Arthur, você colocasse o gol que o Botafogo sofreu para a gente dar uma olhadinha, para ver a participação do goleiro do Botafogo, que pouco participou. 3 detalhes. Primeiro, não adianta Ivan Baitella assumir a responsabilidade que o grande punido é o Botafogo. Segundo, que o Botafogo teve condições de ter matado o jogo, teve, não matou e foi sacrificado por isso. E o terceiro detalhe, que o Leandro vem jogando bem, vem atuando bem, e é uma pena que ele não tenha condições físicas para suportar 90 minutos. O passe do gol do Botafogo foi dado pelo Leandro. Uma enfiada de bola daquelas de quem conhece o métier, viu? Ele enfiou a bola pro tal do Henrique Dias, né? E ele fez o gol. Mas o Leandro, enquanto esteve em campo, não comprometeu, não. Eu não sei porque que ele foi substituído. Talvez essa história mesmo, do cansaço, do cansaço. Mas ele, enquanto esteve em campo, na minha opinião, não comprometeu. Todo time jogava razoavelmente bem. Não tem craque, não é o time do Corinthians, com aquele mundaréu de craque. Não é. Vamos ver o gol que o Botafogo sofreu? Vamos ver como é que foi o gol? Vamos ver se o gol normal, houve falha.
Não houve falha, não. Não, absolutamente, né, Renê? Não. Olha, presta atenção lá. Olha, o cara sai na cara do goleiro, olha lá. Não tem jeito. jogada de Como é que você vai culpar o goleiro? Foi infeliz no quê? Eu vi ele fazendo uma defesa aí no primeiro tempo. Ele fez uma Correto. Um pouquinho antes do gol do Botafogo, Exato. ele fez uma defesa miraculosa. Importantíssimo. O menino saiu da direita, bateu no acho que de pé esquerdo, aquela bola cruzada. Ele foi, deu aquela ponte que você sabe muito bem como é que dá, porque você é goleiro. A ponte tá do vendo? Rio Quai. Deu aquela ponte, salvou. Em seguida, eu quero dizer assim, 2 ou 3 minutos depois, o Botafogo desceu e fez o gol. Agora, Renê, você levantou aí detalhes importantes, principalmente na entrevista do Ivan Baitello. Ele disse, olha, não demos sorte, olha, fomos infelizes. Eu também sou da mesma opinião do Renê, não tem esse negócio de infelicidade não, que o cara treina a semana inteira para chegar em 90 minutos e decidir uma partida. O que ocorreu com o Botafogo? Ocorreu o seguinte, ele fez um gol, jogou razoavelmente o primeiro tempo, não foi aquele, mas jogou para o gasto, jogou para sair vencendo no intervalo para o segundo tempo por 1-0, quer dizer, mereceu. Quando voltou para a etapa complementar, ele voltou desfigurado, eu não entendi nada. Quer dizer, então, o que ocorreu com o time do Botafogo? Não é que faltou sorte, não, Renê, faltou competência. O cara que chega na cara do gol e não consegue enfiar a bola para o fundo das redes, isso tem um nome, é competência. Não é falta de qualidade, é competência, é falta de tudo. Não que o cara foi infeliz, não existe isso. Botafogo está perdendo a sua classificação, a grande chance que o Botafogo tinha de garantir um calendário no próximo ano subindo para a Série C dentro de Santa Cruz. A estreia perdeu e ontem empatou. Ganhou do Londrina. Londrina que fora de casa não está ganhando de ninguém. Ontem perdeu de 2-1 para a equipe do Lajadense. Então, o fator campo, que sempre foi favorável, nesse momento é o que está desclassificando o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo ainda tem chance de classificação? Tem. Mas está muito difícil. Ontem, jogando em casa, o Lajadense fez 2-0 e depois tomou o gol do Londrina. Ganhou de 2-1. Nesse momento, a liderança é do Londrina, 9 pontos ganhos. Próximo adversário do Botafogo lá em Londrina. Em segundo, o Lajadense com 8 pontos. Em terceiro, era para estar o Botafogo. Está o Metropolitano com 7. Em quarto, Botafogo com 4 pontos, ou seja, 4 pontos de diferença do Lajadense. Bastante complicada. Não, 5, Botafogo. 5 pontos de... Não, 5 pontos de... Não, 4 pontos de diferença do dois Lajadense. empates e uma vitória. Sim, quantos pontos tem o Lajadense? 8. Quantos pontos tem o Botafogo? 4. Tem 2 empates e uma vitória. Então a diferença é de 4 pontos. Ah, tá bom, entendi. É a diferença do Lajadense, que é o segundo colocado, com o Botafogo. Isso, Então, O quer dizer, Lajadense tem 8. o Lajadense tem 8, o Então Londrina são tem 3, 9. Renê, são 3. Não, bem. O Botafogo tem 4 pontos. Não, o Botafogo tem 5 pontos. 5 pontos. Isso. Ah, é verdade. O Botafogo tem Correto. 5 pontos. Não, É verdade. por que Tem 5 5. pontos? 2 empates e uma vitória. Ah, sim, 2 empates e uma vitória. Certo? Tá certo. São 3 pontos de diferença. São 3 né? pontos de diferença. Mas, Renê, tudo isso que você está colocando é apenas um alerta. Porque o Botafogo poderia ir para esse jogo decisivo, para as pretensões dele, lá contra o Londrina, lá em Londrina, mas tranquilo, se ele vencesse ontem, não é verdade? Exato. Então, o que ocorre? Ele poderia muito bem ir lá se preparando para um empate. Nós aceitaríamos ter isso para um empate, consequentemente, através desse empate, brigar aqui dentro para se classificar. Isso. Então, com esse empate ontem, que todos nós esperávamos a vitória, ele acabou jogando por terra a esperança do torcedor. A gente esperava nesse final de semana a vitória do Londrina, mesmo jogando fora. Ah, mas aquilo que você falou, ele não ganhou de ninguém fora, né? Botafogo. Mas mesmo assim, né, Renê? Ele não ganhou de ninguém fora. Então, existia essa possibilidade de o Londrina voltar a ser derrotado como foi. Só que o Botafogo, se ganha em casa, a história seria Era completamente outra, diferente nessa partida contra o próprio Londrina, lá no Paraná. Então é o seguinte, olha, o Londrina é líder 9, em segundo Lajadense 8, em terceiro Metropolitano 7,
Em quarto, Botafogo 5. E em quinto, J. Malucelli com 3 pontos conquistados. É porque ele deveria estar hoje, se ele tivesse vencido, com 7 pontos. Com 7 pontos. Não é verdade? E teremos a rodada no próximo final de semana, domingo, às 15h30, Londrina e Botafogo. Se o Botafogo quiser sonhar e pretender alguma coisa, vai ter que ganhar do Londrina. E aí já complica mais esse jogo, porque o Londrina agora passa a necessitar. Não pode dar moleza. René, o Botafogo só precisa de 3 resultados nesses 3 partidas. Vencer, Vitória, vencer, vitória, vencer. vitória, só. E às 16 horas no domingo tem o J. Malucelli recebendo o Atlético Metropolitano. Nós temos dito aqui, René, e você tem concordado comigo, não sei se para me agradar ou se você sente isso realmente. Desde a primeira partida do Botafogo e a primeira partida do Londrina, e considerando o que nós sabíamos por informações, quem era o Londrina e quem era o Botafogo pleiteava, disputava a segunda vaga. A gente sempre entendeu que a primeira vaga era do Londrina. Isso. Sempre entendeu assim. Tá certo? O Botafogo brigava com Lajeadense e J. Malucelli, tá certo? Pela segunda vaga. Não é? No entanto, parece que a coisa está se modificando. O Botafogo, eu acho que tem mas muito pouca chance agora. Não é? E a briga da segunda vaga, eu não sei se o Londrina não vai ser incluída nessa briga também. Eu não vou desprezar a tradição do Botafogo e a sorte que o Botafogo costuma dar. Não vou desprezar, não. Aliás, nesse momento, eu conto com isso. Eu também conto com isso. Eu conto com isso, que é o resultado positivo para o Botafogo e os resultados negativos dos principais concorrentes do Botafogo. Que tem outro detalhe em cima disso tudo. E quando chega no final, o Botafogo consegue uma vaga. O detalhe, nós não podemos nos esquecer que os empresários do Londrina são os mesmos do Malucelli, correto? Então eles estão preocupados mais com Londrina e não com o J. Malucelli. Isso. Não é isso? E o Londrina e o J. Malucelli vão ter que se enfrentar. Isso, exato. Mas aí você já viu, é jogo de compadre. Isso, e aquela conversinha que eles falam, não, tem muita rivalidade, não sei o quê. Eu não caio nessa, não. Nem eu, René. Não caio nessa, não. Bom, vamos à mensagem dos nossos parceiros e na volta vamos falar da vitória do Comercial frente ao São Carlos, 3-1. Goleada. Galera amiga, e o bafo, hein? Tava 6 jogos sem fazer um gol, 6 jogos sem vencer, e depois de 559 minutos, não é que o Comercial marcou? Marcou 1, marcou 2, marcou 3. Olha aí, Comercial 3, São Carlos 1. Depois de um primeiro tempo dolorido, doído, aonde o único destaque foi o jogador Jean, que inclusive acabou marcando o gol, não foi isso, Pedro? Foi verdade, René. Aliás, o que arrumou fumacê na defesa do São Carlos foi o jogador Jean, e sozinho, hein? Porque, o Osman, meu Deus, esse moço não acertava um passe. Ele acabou acertando, o único passe que ele foi feliz foi na hora do gol do Jean. Agora que saiu o gol, né, René? Olha lá. Ele sai do zagueiro. Você até levantou a hipótese do impedimento, mas não estava. Não estava. Você presta atenção que não está na mesma linha. Olha lá, tem um jogador que sai, olha lá. Ele saiu aquela, né, deu uma de migué, né? Tem o Ronaldo, o jogador do São Carlos, ele vai tentar deixar o jogador do Comercial na posição de impedimento, mas aí ele não consegue. E depois, aí que tal o negócio, cara? O árbitro, eu acho que quando ele vai apitar um jogo de futebol, tem que preparar, ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar. Então ele fala assim, puxa vida, o que fez o menino? Tirou a camisa, não pode, levou cartão amarelo. Qual que é o auge da partida? É o gol. Aí o árbitro, ele pode relevar. Ele pode fazer a seguinte análise. Pô, esse time está sem fazer um gol há 6 jogos. É verdade, bem lembrado. Esse time não ganha 6 partidas. É um moleque, é um menino que está começando a carreira agora. Deixa ele extravasar. Vou acrescentar aqui 1 minuto lá e tudo bem. Mas não vai. Deixou de castigo, né? Falou, fica de castigo aí, não volta agora não. E foi interessante, né, René? Porque ele foi, tirou a camisa, foi. Aí eu até falei, ele vai receber. Aí depois não conseguiu vestir a camisa. O que aconteceu? Ele teve que aguardar fora das 4 linhas, a saída foi dada e ele ficou lá fora. Aí o árbitro chegou para ele e falou, você vai ter que pôr a camisa aqui fora, aí depois você vai ter permissão para entrar
em seguida deu o cartão amarelo para ele. Então, o auge, quer dizer, você falou tudo, René, quer dizer, o time do Comercial estava adormecido, o Leão estava em jejum, com muita fome, quer dizer, acabou saindo do jejum por 2 segmentos. Primeiro, os 3 pontos. Segundo, os 3 gols. Quer dizer, saiu de 2 jejuns, ele estava completamente adormecido. E o time, né, René? Diga-se de passagem, ele melhorou só na etapa complementar, que o jogo você colocou e eu concordo com isso. O primeiro tempo foi sofrível, com o Osman errando tudo, com o Pereira não conseguindo levantar a bola para dentro da grande área, na cobrança de escanteio, no rebote da zaga, ele por 3 vezes não conseguiu levantar a bola na grande área do adversário. Quer dizer, vai sair agora o gol do São Carlos, né? Agora é no contra-ataque, na reposição de bola, na retomada de bola do time da equipe do São Carlos. Quer dizer, então, o que ocorreu? Pereira não estava bem, o Osman não estava bem, o Richard Falcão continua o mesmo, quer dizer, devendo. Agora saiu o gol nesse contra-ataque, quer ver? Ó, vai sair o gol deles. A desatenção da defesa do Comercial, René. O cara, ele fingiu que foi, mas não foi, olha lá, sabe? Ele saiu nas costas do lateral. Aí ele saiu na cara do gol, sem culpa alguma. E belo toque de cabeça, deslocou o Fernando Henrique e fez. Tirou completamente Marcelo Henrique da jogada. Então, na etapa complementar, por que o time melhorou? Né? Porque o técnico, o Gil Baiano, resolveu colocar depois o Dan, colocou o Charles, enfim, formaram um fumacê ao lado do Jean, enquanto o Jean suportou o ritmo de jogo. E olha, que sorte deu, dando a primeira bola que participou, botou na rede. Jogou lá dentro. Então, quando eu disse aqui anteriormente, o problema do jogador em si é competência, porque o Dan ele apareceu, nem tinha, acabaram de entrar. A primeira bola na cara do gol que ele fez, meteu para as redes. Então, eu acho que a competência está aí. Ele teve outras oportunidades e quase que ele chegou a mais gols. E o Pereira, né, acabou fazendo o 3º gol da equipe comercialina, e o Comercial acabou vencendo por 3-1. E eu disse, né? O Leão estava com fome, viu, Antônio Carlos? Devia estar. Estava com apetite, rapaz. Ó, não marcava gol, não ganhava jogos. Aí esse é o 3º gol da equipe comercialina. Olha o passe do Pereira. Não, passe longo. Não, quem faz o gol é o Pereira. Não, gol. Esse é o 2º gol. Ah, o 2º gol, é que eu estava olhando para o Antônio Carlos. Tá vendo, Antônio Carlos? Tá vendo? Esse é o 2º gol. Então, quer dizer, o 3º gol foi do Pereira. Não? O Comercial conseguiu 3-1, 3 gols contra o São Carlos. Por mérito do Comercial ou porque o São Carlos é ruim? Não, o São Carlos não é ruim. Ele vinha de uma vitória de 3-0. Ele ganhou do Sertãozinho, não é isso? Isso. 3-0. Quer dizer, ele veio com muita moral. Outro detalhe, tem um belo jogador que chama-se Galiardo. Ele bate para valer, mas quando ele está com a bola dominada, Antônio Carlos, ele faz o que realmente um meia tem que fazer. É o camisa 7, é o Galiardo. Só que ele bate barbaridade. O time do São Carlos, o Renê se lembra disso, é um time de faixa etária na média idade de 28, anos, 29, 30 anos. 30 anos, é um time de veteranos. Experiente. Sabe quem joga como volante, Antônio? Alexandre, que jogou no São Paulo em 1900 e nada, quer dizer, está com 33, 34 anos. Aí é o 3º gol. Esse é o 3º gol. O 3º gol do Comercial marcado pelo Pereira num bom contra-ataque puxado pelo jogador Charles, que rola para o Dan, e o Dan finaliza e marca o 3º gol do Comercial. E outra coisa, né, Renê? Nós temos que analisar também que o Gil Baiano hoje, ele tem várias opções. Quer dizer, opções de banco. Sim, podemos até considerar que sim. Mas eu acho que ele tem um pouco mais na molecada. Exatamente, viu? Exatamente. Ele, inclusive, eu entrevistei no final da partida, ele disse que realmente ficou muito satisfeito com a etapa complementar, como todos nós ficamos. Quer dizer, então, tem que acreditar nessa meninada e tem que acreditar que realmente esses meninos têm condições, numa Copa Paulista, de sobressaírem. Tá certo. Não pode tirar essa vantagem do jogador da sequência, né, Renê? É verdade. Olha, eu tenho sido ácido com o time do Comercial, feito críticas, principalmente aos jogadores do meio-campo, criticado muito Pereira, criticado muito Osman. Arthur, por favor, coloca o 1º gol do Comercial para a gente ver, porque o meio-campo do Comercial não tem jogado. Falta o cabeça pensante.
Olha o primeiro gol, quando o meio-campo do Comercial joga, o Osman mete uma bola para o menino Jean. E o Jean vai e faz gol. Olha lá, a enfiada de bola. E outro detalhe, né, René, em cima desse lance do gol, a bola foi retomada pelo jogador Hélio, quarto zagueiro do Comercial, que por sinal foi uma belíssima contratação do Comercial. Olha, em todos os jogos que eu vi esse menino atuar, ele, olha, me encantou, porque ele joga um futebol sério, ele retomou a bola, jogou para o Osman meteu o jogador Jean na cara do gol. Arthur, me coloca o segundo gol do Comercial, por favor, marcado pelo jogador Dan, para você ver a bola enfiada do Pereira, uma bola longa que saiu do campo de defesa do Comercial, um lindo lançamento, ó, tá vendo? Tudo isso que eu quero dizer, a importância que faz um meia amador. A importância que faz um jogador que tem visão de jogo. Isso. Aquele jogador que acha, que encontra um parceiro bem colocado para enfiar uma bola. O meio-campo tem que jogar. Se o meio-campo não jogar, ficar aquela ligação direta de defesa para o ataque, o time não vai para lugar nenhum, Antônio. E quem morre de fome? Quem morre de fome, né, Antônio Carlos? São os atacantes, né? Bom, pelo que eu pude entender de tudo que vocês dois comentaram, o Comercial jogou bem e mereceu a vitória. Pelo segundo tempo. Pelo segundo tempo, pelo primeiro ou pelo conjunto da obra. Pelo conjunto, né? vamos assim colocar, para não desmerecer a primeira fase. Agora, me pareceu também que o técnico teve participação efetiva nessa vitória, com a forma como ele colocou os jogadores e fez as substituições necessárias. E por causa da forma como ele armou o time. Quer dizer que então, aí houve um conjunto. Eu queria só fazer uma comparação, Remê, que nós estamos falando do Comercial. Eu queria voltar um pouquinho só ao Botafogo, só um pouquinho, que eu continuo não entendendo lá no campo, e não, pelo que nós vimos aqui agora há pouco, com a apresentação dos lances, eu não entendi o que foi que aconteceu no segundo tempo com o Botafogo. O time do J. Malucelli não é lá essas coisas, não. Não é um time... no mínimo é igual ao Botafogo, na pior das hipóteses. Ou para não dizer que é pior. Agora, eles encantoaram o Botafogo lá na defesa, e eu repito, eu não quero falar mal, porque eu não tenho por que falar mal desse Ivan Baitello. Mas sabe o Bielsa, aquele técnico da Argentina, aquele que ficava andando para lá e para o louco, né? Eu não quis dizer também que o Baitello é louco, nem é Bielsa, mas naquele estilo, para lá e para cá, e não tomava nenhuma providência. A torcida do Botafogo estava pedindo, implorando para todo mundo ir para frente, adiantar aquela marcação. E o Botafogo ficou atrás, chamou. Houve gente do meu lado, eu ouvi dizer, o Botafogo está fazendo de tudo para tomar o gol de empate. E tomou. Vamos ver o vestiário do Comercial, com o Jean explicando o gol que fez, o Dan também e o próprio Gil Baiano. Vamos acompanhar. Deu sempre com resultado positivo, né? Agora é descansar bastante aí nesses 2 dias aí que tem, porque tem mais um jogo importante contra a Ferroviária aqui dentro de casa. Tem que ter personalidade, né? Tem que ir pra cima, tem que ir pra cima ali pra honrar essa camisa do Comercial aí. Graças a Deus sempre com resultados positivos aqui em casa. Sim. Primeiramente agradecer a Deus, né? Ter abençoado. E a gente tá trabalhando bastante, trabalhando semana aí forte. A gente entrou, agiu oportunidade, tem que fazer gol para ajudar a equipe. Agora eu vou esperar, né? Esperar a semana aí, segunda-feira aí treinar, forte, focar no jogo, vamos ver, né? Titular ou se eu for banco também, ajuda a entrar e fazer a mesma coisa, ajudar a equipe. É bom, né, velho? Eu vim lá do Kickstown, lá é muito frio, comida muito complicado, alimentação, tal, é muito complicado, fiquei 2 anos lá. Aí eu vim pro Brasil até se adaptar, é complicado. Aí eu vim me adaptando de pouquinho, perdendo 1 quilo. Aí agora surgiu essa oportunidade de entrar, eu fiz o gol e dei um passe pro Pereira. Nós temos aí, acho que, aí 2 dias, né, pra gente estar pensando se vai manter a mesma equipe ou não. Mas 90% aí que deve ser a mesma equipe, né? Nós vamos analisar direito, a gente sempre conversa bastante com a nossa comissão. Algumas mudanças que nós pensamos em fazer, tem que estar sempre conversando, para que fazer as coisas sempre em conjunto é sempre melhor do que estar sempre um decidindo.
Acho que hoje o jogo foi bom, apesar do primeiro tempo, acho que nós já estivemos melhor na partida e acabamos tomamos um gol aí aos 46 praticamente, num erro nosso, mas são coisas que acontecem no futebol. No segundo tempo nós voltamos com o mesmo volume de jogo, aí colocamos um jogador que é o Duncan de velocidade, deu certo, conseguiu fazer o gol, deu passe para outro. Acho que é importante que a equipe hoje já conseguiu manter um ritmo melhor na primeira e na segunda etapa. Muito bem, confirmando os resultados do grupo, Comercial 3, São Carlos 1, Independente 2, 15 de Piracicaba 1, Ferroviária Internacional 1-1. A liderança é da Inter com 8 pontos ganhos, em segundo Comercial com 5, terceiro Ferroviária 15 de Piracicaba, Independente e Sertãozinho com 4, São Carlos com 3, bastante equilibrado. Amanhã, terça-feira, às 8 horas tem Comercial e Ferroviária. Aí na quarta-feira, às 19, São Carlos Independente. E às 20 horas tem 15 de Piracicaba e Sertãozinho. A Internacional folga na tabela. Destaque final, Pedro Segueto. Meu destaque final para o Comercial Futebol Clube, 2 detalhes, viu, Renê? Técnico, Gil Baiano. Então não se gastou com técnico. Isso é importante. A competição também não exige tanto. Outro detalhe, Adriano Paulista se reapresentou ontem, já bateu bola com a rapaziada, foi para o treino pela manhã, vai para o treino no período da tarde e ficará à disposição do técnico Gil Baiano para esse jogo de amanhã, às 8 da noite contra a Ferroviária, René. Destaque final, Antônio Carlos. Botafogo, tem uma lanterninha no fim do túnel. Eu estou acreditando nela, vou acreditar nela. Mais um jogador é vítima. Benítez, atacante da seleção mexicana, jogando no futebol, estava no Equador, foi jogar no Catar, teve um mal súbito e faleceu. Jovem atleta, inclusive da seleção mexicana de futebol. O 9 na área está indo embora, a gente volta terça-feira. Tchau, galera amiga.